Salve Maria e José! Muito bom estar com você mais uma vez, meu querido irmão e irmã, para nós continuarmos essa nossa caminhada com São José. E antes de adentrar propriamente no nosso tema, eu quero pedir a você, compartilhe este vídeo, deixa aqui também o seu joinha, se você quiser colocar nos comentários pedidos de oração, intenções, não tenha dúvidas que nós também vamos rezar, colocar a sua vida aos pés de São José, para que ele leve tudo a Jesus. Vamos iniciar com uma oração? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós utilizamos sempre esta oração que São José Amarelo fez a São José, e nós tomamos as suas palavras. Tu, ó São José, indica-nos o caminho. Sustenta-nos a cada passo. Conduze-nos para onde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau o caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José, estamos certos de que caminharemos sempre bem. Peçamos também o auxílio da nossa querida Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós continuamos meditando sobre esta quarta glória que o Padre Donald nos aponta em seu livro, As Glórias de Nosso Pai Espiritual, a consagração a São José. E é importante nós pensarmos um pouco sobre a virgindade de José. Nós ouvimos muito mais falar da defesa da virgindade de Maria, mas a defesa da virgindade de Maria também tem ligação com a virgindade de São José. Porque tal como ela foi agraciada por Deus com este dom, nós também acreditamos que São José o foi agraciado. São Pedro Damião já assim afirmou: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da Igreja honrar como virgem não somente a Mãe de Deus, mas também a José. Ou seja, tanto a Virgem Maria é digna de ser honrada quanto São José. É claro que é importante defender a virgindade de Maria, porque existe um argumento, e aqui nós podemos identificar no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 31, também outros argumentos no capítulo 6, versículo 3, como no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que é aquela famosa discussão sobre os irmãos e irmãs de Jesus. E as pessoas costumam dizer, se o Evangelho está dizendo que Jesus tinha irmãos, que Jesus tinha irmãs, ou seja, Nossa Senhora teve outros filhos depois dele, e aí, além do mais, nós podemos pensar, será que depois da concepção de Jesus Cristo, São José teve relações com Maria e concebeu outros filhos? Bom, nós precisamos primeiramente entender o que significa irmãos. E aqui eu trago um próprio argumento do Catecismo da Igreja Católica, que é o fundamento da nossa fé, e afirma desta maneira: a Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria, ou seja, Nossa Senhora não teve outros filhos além de Jesus. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, como diz no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, no versículo 55, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria. Ou seja, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para que você entenda, foi escrito na língua hebraica.
A língua hebraica, ela não é tão complexa como é a nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa. Por quê? No hebraico, se pode dizer para um irmão, usa a mesma palavra que se usa para um irmão, pode ser para um primo, pode ser para um parente próximo. Então, certamente, esta palavra usada para os irmãos e irmãs de Jesus, o Evangelho está se referindo que nesse caso seriam primos ou primas de Jesus. E isso indica que Nossa Senhora não teve outros filhos além de Jesus. Tem um outro argumento de São Jerônimo que nos ajuda a compreender isso. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Pior ainda, seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram uma mulher do nome de Echa. Como consta no livro que escrevemos contra Elvídio, entendemos por irmãos do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleofas, e tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago Menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados irmãos. Isso vem em consonância com aquilo que eu já afirmei. Mas também um outro santo da igreja, São Beda, e aqui é importante nós trazermos as palavras dos santos, porque as palavras deles são muito mais importantes e pesam muito mais do que as nossas palavras. São Beda, o venerável, assim afirmou: houve, com efeito, hereges que pensassem ter José, o esposo da sempre Virgem Maria, gerado em outra esposa, aqueles que a Escritura designa os irmãos do Senhor. Outros, ainda mais engenhosos, pensaram que ele, São José, com a mesma Maria, dera vida a outros filhos depois do nascimento do Senhor. Então, tanto uma parte chegou a pensar que São José teve outros filhos antes de ser o esposo de Maria, e isso vem de uma tradição dos apócrifos, que Nossa Senhora já teria encontrado São José como um homem idoso, viúvo, que já teria tido uma outra família. Então essa ideia é descartada, bem como a ideia de que São José, depois que se casou com Maria e que Jesus foi concebido através do seu ventre, teve outros filhos com ela. Contudo, meus caros filhos, assim ele afirma, sem temor de tal questionamento, temos de saber e admitir que não somente a Santa Mãe de Deus, mas também a Santa Testemunha e Guardião de sua castidade, preservaram-se absolutamente de quaisquer atos maritais, ou seja, São José e Nossa Senhora não tiveram nenhum tipo de relação íntima. Em linguagem bíblica, chamam-se irmãos e irmãs do Senhor, não os seus filhos de Maria e José, mas os seus parentes. Outro santo que nos ajuda a compreender a importância disso. E dado essa importância da defesa da virgindade de Maria, da defesa da virgindade de São José, nós podemos ler uma outra parte da Escritura que pode dar uma brecha nesse sentido, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, nos versículos 24 e 25. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Estou aqui com a Bíblia. Aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 24, diz assim: José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Alguns encontram isso como uma brecha para dizer assim, bom, até que Nossa Senhora concebesse Jesus, José e Maria não tiveram relações, mas depois poderiam ter tido algum tipo de relação. Os santos também nos ajudam a entender, e esse é um próprio argumento de Santo Tomás de Aquino, o que significa esse até? Na Escritura, até, quando se afirma até ou enquanto, podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas, ele dá um exemplo, dizendo assim, a lei foi dada por causa da transgressão até que chegasse a descendência a qual fora feita a promessa. Mas outras vezes pode designar um tempo indeterminado,
Por exemplo, o Salmo 122. Nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. E ele diz assim, o que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devessem se afastar do Senhor. Nós sabemos que não é assim. Por mais que nós clamemos ao Senhor, dizendo a Ele que os nossos olhos estão voltados a Ele, até que Ele se compadeça de nós, quando o Senhor realmente se compadece, é aí que os nossos olhos permanecem fixos nele. E aí eu termino com o padre Donald dizendo assim, o magistério e a tradição da igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. O seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Esse ensinamento da igreja é o fundamento da tradição, segundo a qual São José foi sempre virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus na juventude um voto de virgindade. Isso é magnífico. E São Francisco de Sales também é citado aqui. E olha que bonito. Ambos fizeram votos de continuar virgens por todos os dias de suas vidas. E quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que o confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. No final das contas foi São José e Nossa Senhora fizeram este voto e depois, durante a sua união, um cuidou do outro. Um ajudou a preservar a pureza do outro. Isso nós vamos continuar meditando no nosso próximo encontro. Vamos nos consagrar a São José, consagrar o nosso dia, nossa vida, pedir também as luzes do Espírito Santo para que nós possamos mergulhar cada vez mais no coração de São José. E mergulhando nessa intimidade dele, nós possamos também ser mais íntimos de Deus, aprendendo a confiar como ele confiou, a amar como ele amou e a ser santos, ser santificados assim como ele foi santificado. Ó diletíssimo São José, eu me consagro à vossa honra e me ofereço a vós. Que sejais sempre o meu Pai, protetor e guia no caminho da salvação. Obtende para mim uma maior pureza de coração e um fervoroso amor à vida interior. Seguindo o vosso exemplo, possa eu sempre agir visando a maior glória de Deus, em união com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Ó bem-aventurado São José, intercedei por mim, para que eu possa compartilhar da paz e alegria de vossa santa morte. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui conosco e até a próxima.